Então, está na hora de parar com a encenação. Não chamem mais a dona Dilma de presidente, nem de presidenta, nem mesmo de presidenta. Você é uma vagabunda, de uma usurpadora, ladra que está aí ocupando o cargo indevidamente. Sai daí. É uma bandida. É uma bandida. Seu Lula, mesmíssima coisa. Para que conferir a ela dignidade de ex-presidente quando todo mundo sabe que ele é apenas um ladrão? Não é isso? E que está trabalhando para poderes estrangeiros, está trabalhando para Cuba, está trabalhando para Venezuela, está trabalhando para Angola, não para o Brasil. Até onde vamos aceitar isso aí? Está trabalhando para poderes globalistas, para a elite globalista, que está louca para desmantelar as soberanias nacionais e criar, vamos dizer, a integração mundial através das integrações regionais. Esse é um plano que está aí há 50 anos e que eles estão realizando na nossa cara. O que é a Pátria Grande? É um capítulo da instauração do governo mundial, que é o sonho dos mega bilionários. E o cara que está lá no Brasil para executar esse plano diz que ele é o representante do povo e o oprimidinho e que nós somos os capitalistas. Eu sou o Rockefeller, você é o Morgan, ela é o George Soros. Qual o objetivo final deles, professor? Por que esse é o sonho deles? O governo mundial, sem dúvida. Mas por quê? O que eles vão ganhar com isso? A ideia é o seguinte, é eternizar o poder de uma certa elite governante. Porque isso aí, você vê, anos atrás eu fiz um estudo perguntando quem é o sujeito da história. A história é a história de quem? Eu digo, bom, a ação histórica ela só existe quando ela tem uma duração maior que a duração de uma vida humana. Se a sua ação mora com você, ela não entra na história. Então é preciso assegurar a continuidade de ação. Quem consegue assegurar a continuidade? Existem alguns tipos de organizações que conseguem. As organizações que moldam a cabeça da geração seguinte para que ela continue o trabalho da anterior. Então, por exemplo, a Igreja Católica é um agente histórico. A maçonaria é um agente histórico. O Partido Comunista é um agente histórico. As nações não são. Isso é importante. Os governos não são. Os governos se mudam. Não é isso? Então, os ocupantes do governo mudam. Mas essas instituições de longo prazo, elas continuam. E uma das principais instituições de longo prazo são as famílias dinásticas. As famílias cujas ações se prolongam ao longo dos séculos, como Rothschild, Rockefeller e outros tantos. Famílias reais, tá certo? Então, estes são os agentes da história. E para entender a mecânica da história, não adianta você ver a história das nações, você tem que ver a história destes agentes de longa duração. Então, este plano globalista é eminentemente um plano das famílias dinásticas, que eles começaram a bolar isso no fim do século XIX, Cecil Rhodes e outros. Então convocaram um monte de intelectuais, pagos a peso de ouro, para estudar todos os meios de fazer isso. Existem muitos livros importantes, que o pessoal imagina que são livros acadêmicos, de história, etc. Não são. São estudos de cenário para a realização do governo mundial. Você quer ver um exemplo? Um estudo de história do Arnold Toynbee. Toynbee foi contratado por essa gente para fazer o seguinte estudo. Me mostra aí o que determina o fim das civilizações, como se destrói uma civilização. E ele mostrou, então, um certo esquema de destruição da civilização que está sendo posto em prática hoje em dia. Todo esse esquema de imigração, de você acabar com a identidade através da imigração, está lá no livro, é uma teoria do Toynbee. Eles estão executando até hoje. Enchendo a Europa de imigrantes. Outro livro que foi feito para isso é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Aldous Huxley também era um cara da elite. E pediram para ele que fizesse um estudo imaginativo sobre como poderia ser uma ditadura científica. E ele inventou o esquema da ditadura científica. Assim. Isso é um... O pessoal pensa apenas num livro de ficção. Não é. É um estudo científico baseado num treco que o Max Weber chamava de experimento imaginário. Então você cria uma ficção, mas, como diz lá, tem com fundamento em ré, com fundamento nas coisas, tá certo? Para você especular os cenários, as possibilidades. E o Admirável Mundo Novo é exatamente isso. Quando, decorridos quase 40 anos da publicação do Admirável Mundo Novo, o próprio Aldous Huxley, talvez arrependido, escreveu um segundo livro chamado Retorno ao Admirável Mundo Novo, onde ele mostrou que todos aqueles elementos de ficção que ele tinha concebido como se fosse um negócio para acontecer daqui 4 ou 5 séculos, já estavam todos acontecendo. Eles realizaram o meu plano. Pô.
Eu fiz de brincadeira e eles levaram a sério. Né? A frase Creio mais monstro. famosa dele é: Creio a monstro. próxima ditadura será uma ditadura sem muros. Sem dúvida, foi o que ele inventou. 1984 entra nesse pacote? Não, 1984 é voltado especificamente contra o comunismo. É isso. Então, ele é um retrato, vamos dizer, da estrutura do poder comunista. E a do Aldous Huxley tem uma abrangência muito maior. O comunismo é uma variante desse negócio, né? Mas ele não é a variante de maior sucesso. A de maior sucesso é a ditadura branca, por assim dizer. Professor, todos esses esquemas globalistas, todos eles têm como principal objetivo terminar com a autodeterminação das nações. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós temos hoje no Brasil uma chance de, talvez pela primeira vez na história, não sei se alguma vez a gente teve, e meus amigos lá do Brasil, como o Luiz Felipe, argumentam que a gente nunca teve. Temos uma chance de ter autodeterminação de uma vez por todas no Brasil? Olha, existem vários Como os Estados Unidos povos teve a sua, né? Como os povos, que alguns podem povos ser a tiveram grande pedra no sapato do esquema globalista. Um deles é metade dos Estados Unidos, a metade patriótica, conservadora dos Estados Unidos, é um problema para eles. Outro problema é Israel. Israel não aceita se desfazer. que quer estar autodeterminado. Algumas nações do leste europeu, como Hungria, Polônia, também são problemas. Mas Aquela o que maior... expulsou, qual foi que expulsou a FMI? Foi a Hungria ou a Polônia? Que mandou a FMI embora? Expulsou eles, pagou as dívidas, Foi a Hungria. nunca mais entra aqui. Foi a Hungria. Que eu saiba foi a Hungria, posso estar enganado. Mas a maior pedra do sapato é o Brasil. Por que o Brasil? Vou te dizer por quê. Isso é importante. O instrumento da ação globalista na América Latina são os movimentos de esquerda. Por isso é que você entende que é assim que você entende por que este pessoal bilionário financia os movimentos de esquerda. Eles sabem que no fim não vai vir socialismo nenhum, o que vai vir é a integração regional. Então vai se realizar um capítulo importante do plano globalista. Então eles soltam dinheiro a rodo para esse pessoal da esquerda. Bom, qual é a função do Brasil nisso aí? A função do Brasil é ser o celeiro do movimento comunista. Financiar. Financiar, claro. O movimento é o negócio das Farc, que em 2005 escreveram para o PT agradecendo por ter salvo o movimento comunista que estava em frangalhos, estava morrendo, né? E o Lula salvou, criando o Foro de São Paulo, quer dizer, reorganizando, dando um senso de unidade. Uma unidade muito interessante, porque é uma unidade estratégica sem unidade ideológica. Essa é a grande invenção do movimento comunista nos últimos 40 anos. Não precisa unidade ideológica. Você pode ter a ideologia que você quiser, desde que você participe da nossa estratégia. Desde que na hora que a gente dá a voz de comando, você faz o que a gente quer. Você pode ser, sei lá, comunista, ecologista, gaysista, feminista, o que você quiser. Você só tem que cumprir o roteiro, né? Eles descobriram que a ideologia não tem importância. O que importa é a unidade estratégica. A desonestidade, conservador hoje. Sim, você pode até ter um discurso conservador, não tem importância. Só tem que ser desonesto, né? Só Na verdade, só tem que ser A desonesto. questão toda é concentrar o poder. Sim. Então, o Lula então salvou o movimento comunista, criando o Foro São Paulo e fornecendo dinheiro para essa gente. Fornecer dinheiro por dois meios, um através do BNDES e outro através da abertura do Brasil para o narcotráfico. Com alguma ajuda do seu Clinton, que quando fez o Plano Colômbia, teoricamente para combater o narcotráfico, a norma era a seguinte: nós vamos combater todas as quadrilhas de narcotraficantes, mas não mexeremos nos movimentos políticos, isto é, na Farc. Resultado, todos os cartéis acabaram e a Farc subiu. Hoje ela tem o monopólio do tráfico de droga na América Latina. E qual é o maior mercado? O Brasil. O Brasil é o país onde mais cresce o consumo de drogas. Em toda a América Latina está diminuindo, no Brasil aumenta. Então o Brasil é o grande mercado, vamos dizer, para financiar. Está chovendo droga lá dentro. Para financiar as Farc e, portanto, financiar o Foro de São Paulo. Certo. Então, esta é a função do Brasil. Mas qual é a pedra do sapato? Por que o Brasil é pedra do sapato? Você está cumprindo Porque esse se o papel? Brasil muda de orientação, acabou toda essa brincadeira. Se o Brasil muda de orientação, quer dizer, se a gente Desmantela consegue, o movimento se a gente comunista na América consegue Latina, arrancar esse povo, então, desmantela a ação globalista, desmantela tudo. Quer dizer, daí a importância do nosso papel, do povo, de você que está aí nos ouvindo, a gente tem que estar unido nesse momento, né, professor? Então a nossa revolta não é contra a Dilma, nem só contra o PT, nem só contra o Foro de São Paulo, é contra todo este esquema, tá certo, que está reduzindo o Brasil a uma peça dentro do monstrengo chamado Pátria Grande.
Inclusive o Lula estava lá na Argentina Argentina, fazendo ontem. campanha para a Pátria Grande, para o candidato da Pátria Isso. Grande, com um Com belo de um um outdoor. banner escrito atrás, Grande, Pátria né? Agora, por que você acha que todos esses grandes capitalistas brasileiros estão nesse momento reunidos para salvar a Dilma? Se o governo é o governo do povo, é o governo contra a elite, por que a elite está lá ajudando ele? E está sacaneando com a gente? É porque toda essa descrição do panorama é falsa. Isso é uma peça de teatro encenada. Fala, olha, nós vamos dominar tudo, nós seremos elite, todo o dinheiro estará na nossa mão e nós ainda vamos fazendo os coitadinhos e chamar de opressores capitalistas o povo que está na rua gritando contra nós.